Como identificar ervas daninhas? Ervas daninhas com flores. Dente de leão. Os dentes de leão são algumas das ervas daninhas mais comuns em gramados. Quando florescem, eles ganham uma tonalidade amarela bem específica e ficam cercados de folhas. As folhas são falhadas e pontudas. Fora da estação de florescimento, os dentes de leão têm um caule bege ou marrom que termina em um bulbo parecido com uma bolinha de algodão. É lá que ficam as sementes. Os dentes de leão são perenes, mas costumam florescer no outono e na primavera. As folhas e os caules dos dentes de leão soltam uma seiva leitosa quando cortados. Os dentes de leão crescem em praticamente qualquer lugar. Logo, estão presentes nos 4 cantos do mundo. Trevos. Essas ervas daninhas produzem diversas florezinhas redondas cercadas por folhas ovais ou arredondadas. As flores costumam ser brancas, mas também podem ser vermelhas, roxas ou azuladas. Os trevos são comuns em gramados, mas também sobrevivem entre pedaços de concreto e outros lugares menos acolhedores. Embora sejam perenes, eles costumam adormecer durante o inverno e florescer na primavera. O trevo também é comum no mundo todo. A planta é facilmente encontrada em diversas partes da Europa e do continente americano. Embora sejam feinhos, os trevos são bons para o gramado, uma vez que liberam nitrogênio no solo. Deixar alguns trevos para trás pode ajudar a grama a crescer melhor. Lâmio roxo. O lâmio roxo cresce para cima, com folhas verticais. As folhas são verdes na parte de baixo e roxas mais para cima. Normalmente, cada coluna de folhas culmina em uma florzinha rosa. Os lâmios roxos costumam crescer juntos. Logo, é comum encontrá-los amontoados. Caso corte demais a grama, você pode acabar estimulando o crescimento dessas ervas. O lâmio roxo é uma planta invernal e primaveril. Ela costuma florescer no comecinho da primavera e secar no fim da estação. O lâmio roxo é nativo da Europa e da Ásia, mas também pode ser encontrada na América do Norte. Existem outros tipos de lâmios um pouco diferentes. A maioria, porém, possui uma flor roxa ou rosa. Violeta selvagem. As flores da violeta selvagem são azuis ou roxas e cercadas por folhas largas, parecidas com as de trevo. Fora da época de florescimento, a planta é apenas um aglomerado de folhas. Elas são comuns em gramados curtos, mas também são plantas silvestres, que nascem na natureza. As violetas selvagens são perenes, o que significa que podem crescer em qualquer época do ano. A violeta selvagem encontra-se disseminada por todo o continente americano e pode ser também encontrada na Europa. A violeta selvagem não costumam crescer muito em termos de altura. No geral, ela não passa de 3 centímetros. Corriola. A corriola é uma erva resistente conhecida pela flor branca arredondada. Ela também produz vinhas com folhas longas e pontiagudas que se espalham pelo chão. A corriola cresce facilmente no calor e pode ocupar uma extensão de mais de 3 metros. É muito comum jardins serem tomados por corriolas. Logo, é essencial eliminar essas plantinhas assim que bater o olho nelas. A corriola também pode crescer rente ao chão, o que faz com que ela seja facilmente confundida com outras plantas rasteiras.
como a era antes de florescer. Embora seja tecnicamente perene, a corriola é mais comum no verão e na primavera. Ela é nativa da América do Norte, mas foi levada para diversos lugares do mundo. Atualmente, é facilmente encontrada em toda a Europa e na Ásia. Ervas daninhas do tipo mato. Capim. O capim é uma das ervas daninhas mais comuns do mundo, com folhas parecidas com matinhos que brotam para fora de um bulbo central, como patinhas de siri. O capim cresce em círculos facilmente perceptíveis em um gramado bem tratado. Após se espalhar, torna-se uma erva perene. As folhas de capim costumam ter pelinhos brancos ou transparentes, mas também existem tipos lisos, sem pelos. Caso não cuide bem do seu gramado, é possível que você tenha dificuldade para perceber uma infestação de capim. Procure trechos de grama diferentes do resto. O capim costuma ser mais claro ou de um formato distinto. O capim é uma erva extremamente comum, que pode ser encontrada em qualquer lugar do mundo. Granza brava. A granza brava é bem parecida com o capim e é muito fácil confundir os dois. Assim como as folhas do capim, as da granza brava brotam de um único ponto. A principal diferença é que os caules da granza brava são brancos e ficam verdes conforme as folhas crescem. A granza brava também germina mais para o fim do verão do que o capim. A granza brava é nativa da Europa e da Ásia e pouco comum no Brasil. Ela também é conhecida como amor de hortelão, raspa-língua e agarra-saias, entre outros nomes. A granza brava pode crescer bastante e passar de 6 centímetros se não for tratada. As plantas mais altas têm sementes parecidas com penas nas pontas. Cabelo de cão. Essa erva invernal pequenininha é facilmente encontrada em gramados bem cuidados. As folhas produzem sementes com pelinhos que parecem uma penugem. À distância, elas fazem a grama parecer um monte de árvores minúsculas. A planta é nativa do sul dos Estados Unidos, mas também pode ser encontrada em outras partes do mundo. O cabelo de cão é pequeno e não costumam medir mais de 3 centímetros. Nos Estados Unidos, de onde planta é nativa, o cabelo de cão é chamado de bluegrass, ou grama azul. Apesar disso, ele tem uma cor bem parecida com a grama comum. Logo, não tente identificar a erva pela coloração. Alho selvagem. À distância, o alho selvagem parece apenas uma grama alta. Porém, ele é uma planta completamente diferente. O mato é gerado pelos bulbos do alho. A planta é bem fácil de encontrar. Basta ficar de olho em graminhas altas e finas crescendo juntas no mesmo lugar. Os brotos do alho selvagem costumam ser bem mais escuros e altos do que a grama ao redor. O alho selvagem é nativo do norte da Europa, mas está presente em diversas outras partes do mundo. A planta é perene, mas costuma aparecer no verão e na primavera. Ervas daninhas folhosas. Ambrosia comum. A ambrosia comum é muito perigosa para alérgicos. É possível que você já tenha ouvido falar nela, mesmo sem nunca ter visto. A planta cresce a partir de um único bulbo e produz folhas verdes bem vivas que formam triângulos. A aparência é semelhante à da samambaia. Conforme a planta vai crescendo, apêndices parecidos com penas saem pelo topo e produzem sementes. Isso costuma acontecer no calor.
o que é um dos motivos pelos quais os alérgicos ficam tão mal na primavera e no verão. A ambrosia comum é rara em gramados. Ela costuma crescer em campos, pradarias e fossos. A erva é mais comum na América do Norte, mas também já deu as caras na Europa. A ambrosia comum pode crescer bastante, chegando a passar de 1 metro de altura se não for tratada. Agrião menor. O agrião menor parece um amontoado de folhas verde escuras com cabos amarronzados apontados para cima. As folhas formam um padrão semicircular ou em trevo e tendem a crescer em pequenas vinhas. No verão, os caules dão origem a flores brancas ou roxas. Em alguns casos, o caule pode ter pelos ou espinhos. Quando começa a brotar, o agrião menor parece um conjunto de folhas semicirculares de diferentes tamanhos. O agrião menor é mais comum em florestas do que em gramados e jardins. É possível encontrá-lo em partes da Europa e do continente americano. Cardo. O cardo é uma plantinha esquisita com espinhos e pontas, quase como um cacto. Ela possui um talo verde com folhas espinhosas. Na estação do florescimento, o talo produz uma bulbo verde, roxa ou rosa no topo. Quando começa a crescer, o cardo produz diversas folhinhas pontudas que saem de um bulbo central. É desse bulbo que emerge o talo. O cardo é uma erva daninha comum em Portugal. Existem diversos tipos de cardo, mas quase todos têm folhas pontudas e bulbos arroxeados. Como você já deve ter imaginado, pegar um cardo pode ser doloroso. Use luvas grossas para arrancar a planta. Tasneirinha. A tasneirinha também possui folhas pontudas, mas elas são bem menos afiadas do que as do cardo. Ela cresce em montinhos de folhas picotadas e produz caules apontados para cima. Na primavera, um bulbo amarelo com sementes, parecido com um dente de leão, brota no topo de cada caule. A tasneirinha é mais comum no inverno e na primavera. Ela é comum em lugares de clima temperado ou subtropical, como algumas partes da Europa e o sul do Brasil. Sanguinária do Japão. Nativa do leste asiático. A planta é uma espécie invasiva muito temida em Portugal. Ela cresce em arbustos grossos com folhas verde claras longas e chatas, como uma forma oval partida ao meio com uma ponta afiada. Mais para o fim do verão, os arbustos dão flores brancas que saem de vinhas compridas. A planta é perene, o que significa que tem uma longa vida após crescer. A sanguinária do Japão pode crescer bastante, chegando a até 3 metros de altura. Como a sanguinária do Japão é uma espécie invasiva, o plantio da erva é proibido em alguns lugares. Ervas daninhas rasteiras. Era de canteiro. A era de canteiro tem folhas estreladas que crescem rente ao chão. As folhas costumam ser picotadas ou serrilhadas nas beiras. A era de canteiro também produz brotos rosas ou roxos no verão. A erva é nativa do Reino Unido, mas também pode ser encontrada por toda a Europa e no continente americano. Em muitos lugares, ela é considerada uma espécie invasiva. A era de canteiro solta um cheiro pungente quando amassada. Essa é mais uma forma de reconhecê-la. A era de canteiro não é igual à era venenosa. Não precisa ter medo de encostar nela. Era venenosa. A era venenosa é tecnicamente uma erva daninha que pode se apossar de gramados e jardins.
Ela cresce rente ao chão, produzindo folhas em grupos de 3. As folhas são lisas nas beiradas e as vinhas podem subir por árvores e paredes. A cor da era venenosa varia de acordo com a estação do ano. No verão e na primavera, a planta é de um verde bem vivo. No outono, ela fica vermelha. Embora seja mais comum nos Estados Unidos, ela pode crescer em diversas outras partes do mundo. A era venenosa causa urticária e irritação. Evite tocar na planta. Era americana. Assim como a era venenosa, a era americana cresce rente ao chão e pode subir por árvores. Ela produz folhas dentadas bem características em grupos de 5. As folhas nascem vermelhas, mas ganham uma tonalidade esverdeada conforme a planta vai amadurecendo. Como diz o nome, a era americana é nativa dos Estados Unidos. Porém, ela também cresce em outras partes do mundo. A planta só não se dá muito bem em climas frios. Algumas pessoas confundem a era americana com a venenosa. A principal diferença é que as folhas da era americana crescem sempre em conjuntos de 5. Ao passo que as da era venenosa brotam em grupos de 3. Os frutos da era americana são tóxicos quando ingeridos e a seiva da planta por causar irritações. Evite o contato com a pele. Grama bermuda. A grama bermuda é parecida com a grama comum. A principal diferença é que as folhas verde claras brotam de uma vinha que cresce rente ao chão. As folhas são finas e pontudas, assim como as da grama comum. Já a vinha pode ser marrom ou bege. A planta é perene, mas cresce melhor no calor. A grama bermuda se dá bem em climas quentes e é comum no sul dos Estados Unidos, na América do Sul, na África, na Índia e na Austrália. Embora a grama bermuda seja uma erva daninha, ela é usada em gramados por alguns paisagistas por ser baixinha e resistente.